Amém. Pois é, irmãos, quanto tempo, não é? A última vez que eu estive aqui, segundo o registro do pastor Tiago, 2012, 11 anos. Mas quando eu comecei o meu trabalho, o meu pastorado, esse negócio de falar de tempo é complicado, porque aí já se vão 44 anos. Ontem eu falei para minha esposa, nós já passamos de meio século. Nós já estamos caminhando para 1/3 da vida de Jacó, 1/3 da vida de Abraão. Não dá para alcançar Matusalém, mas como é bom a gente olhar para trás, irmãos, e reparar o que o Senhor fez aqui. Como é bonito a gente ver um coral que só faltou, se aquela janela não fosse de vidro temperado, creio que elas rachariam todas. É bonito ver o coral, não tinha isso. Deus tem feito coisas impressionantes, mostrando a graça que opera no coração daqueles que estão abertos para Ele agir. Quando a gente olha o passado do Jardim Marilene, pelo menos eu vejo um menino de 24 anos, começando um ministério, cercado de irmãos mais velhos, 3, 4 congregações, a igreja lá da Rua Ourense, que não era o que é hoje, mas eu me lembro de uma cena impressionante, que revela como que amor cabe em qualquer lugar, e como que comunhão quebra qualquer barreira. Eu me lembro que naquela época não havia um acampamento, ninguém tinha abertura para fazer acampamento. Eu fui talvez o primeiro que cheguei e falei, vamos fazer um acampamento com a igreja toda. Nós fomos vários anos para um sítio de um tio lá em Curitiba, durante vários anos. A gente pegava 1 ou 2 ônibus e ia para lá e passava alguns dias. E o primeiro, eu me lembro do hoje presbítero Joel, né? Que tem um filho pastor, o Joelson, que foi o primeiro menino que eu batizei na minha vida. Eu me lembro que quando o ônibus abriu a porta naquele sítio bonito e todo mundo saiu, parecia que a porta de uma gaiola tinha aberto e os passarinhos saíam tudo voando. Um pulava na piscina, o outro pulava no riacho, o outro rolava na grama. Tal a felicidade. Da mesma maneira, eu me lembro que isso aconteceu nos primeiros instantes, quando tinha uma casa aqui do lado, uma família numerosa, seu Carlos aqui, o seu Lúcio, que acho que era o dono de toda a construção que tinha, e hoje eu falei para o pastor Tiago, que bênção é saber que a igreja verde engoliu a igreja azul. Tomara que nunca tenha uma igreja que engula essa, a não ser se engolir, duplicar, quadruplicar, e vocês podem escolher a cor que quiser, porque se outra igreja engolir essa, é porque essa ficou pequena, e porque Deus tem coisas muito grandes para dar para vocês. Agora, por que falar de Mefibosete e Davi, num dia de aniversário da igreja? Sabe por quê? Porque é muito fácil você estudar a doutrina da graça, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, ela é tão impressionante, ela é tão grandiosa e tão maior do que nossa capacidade de compreensão, que é muito melhor também você pegar um exemplo palpável de uma pessoa que em alguns gestos revelou aquilo que só Jesus mostrou perfeitamente. E Davi e Mefibosete são estas pessoas. Veja, eu dei um seguinte tema: as marcas da graça em meio às desgraças. Mefibosete foi uma pessoa que já no nome, segundo alguns historiadores, o nome dele significa profeta da vergonha, ou alguém que teve uma vida cheia de aflições, ou quase uma vida desgraçada. Pensem comigo, quando ele tinha 5 anos, ele era neto de um rei e filho de um príncipe. Neto de um rei e filho de príncipe.
O que pode acontecer com um menino de 5 anos, neto de rei, filho de príncipe? Tudo de bom, não é? Ninguém vai imaginar que um menino de 5 anos, que é neto do rei mais poderoso da época, o primeiro e único Saul, e Jonatas, um camarada boa praça, um sujeito cheio de verdade, decente, amigo, sincero, carinhoso com o filho que ele sonhava tanto em ter. Quem imagina que um menino desse vai ter problema na vida? Pois é, numa fração de segundos, tudo mudou. A desgraça, a dor, o sofrimento se abateu sobre a vida de Mefibosete. O avô morre no mesmo dia que o pai. A empregada que cuidava dele, por causa da invasão, da revolta, que era uma prática, após a morte de um rei, e um outro viria a cavalo, a galope, a intenção do novo rei geralmente era matar a antiga família, para não ter descendência e ficar o caminho livre. Uma prática triste. Mas aquela mulher falou: eu vou salvar esse menino. E no afã de salvar o coitado do menino de 5 anos, ela sai correndo. E ela atropela, ele cai e ele machuca os 2 pés. Não tinha naquela época hospitais, não tinha ortopedista, não tinha fisioterapia, não tinha nada. Ele fica coxo dos 2 pés. E a mulher leva ele para morar em outro lugar, um lugar chamado Lodebar. A palavra Lodebar significa um lugar de esquecimento, um lugar que é nada, para um nada morar, um lugar que ninguém vai, para um ninguém que ninguém nota viver. Foi esse o lugar que Jonatas, sem saber, mandou o seu filho Mefibosete após a sua morte. Não era mais o filho do príncipe, não era mais o neto do rei. Mas uma coisa importante aconteceu muito antes da morte de Jonatas. Foi uma conversa que ele teve com Davi, seu maior amigo. Um dos maiores momentos de encontro de 2 homens na Bíblia, tão bonito, mas tão bonito, que até hoje tem gente querendo estragar essa amizade, perverter de maneira capciosa, maliciosa, colocando alguma coisa que a Bíblia jamais afirmou. Mas quando Jonatas estava perto de morrer, ou ele sabia que as coisas iam se complicar para o seu pai, ele fez um pedido a Davi, para que Davi pudesse preservar a sua descendência, para que Davi pudesse cuidar e proteger o seu filho. Jonatas morre, mais de 20, 30 anos se passam. Talvez Mefibosete, quando se encontra aqui com Davi, tinha a idade do pastor Tiago. O pastor Tiago deve estar com 36, não é isso? Pois é, provavelmente era a idade de Mefibosete. E eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que é muito bonito a gente ver a situação que vai se gerar nesse grande momento, nesse encontro, para que a gente possa identificar nesse texto quais são as marcas da graça de Deus no meio de tanta desgraça que aconteceu na vida de Mefibosete. Aí eu fico pensando em cada um de nós, né? Quantas vezes a gente já se sentiu assim, feito Mefibosete? Ah, eu tinha saúde, eu tinha emprego, eu tinha isso, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, e de repente Deus permite, Deus espreme a gente, disciplina a gente para produzir uma fé que vai além das circunstâncias. E de vez em quando, meus irmãos, é bom a gente lembrar do que se canta na igreja, porque às vezes o que se canta fica na nossa memória e a gente cantarola e repete durante a semana. A gente esquece da mensagem, esquece do sermão, mas aquela canção, aquela frase, como uma velha canção que já foi cantada aqui, tenho certeza, que dizia: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo
o meu Senhor. E lá estava Mefibosete, em Lodebar, um coxo, aleijado, esquecido, vivendo feito um mendigo. E de repente, no auge do seu castelo, da sua maturidade, da sua capacidade de maior rei de todos os tempos de Israel, o homem segundo o coração de Deus, ele se pega a pensar. E quando ele se pega a pensar, ele lembra de uma promessa feita lá atrás. E é aí que a graça entra, é aí que a graça se manifesta. Da mesma maneira que eu e vocês, quem nós éramos, para Deus olhar para nós. Quem vocês são, para Deus continuar tratando vocês com bondade e providência. Quem eu sou, para ter história para contar, para olhar para trás e dizer, sem dúvida nenhuma, até aqui o Senhor me ajudou. Ebenezer, bendito seja o nome do Senhor. Nossa vida não está nas mãos do acaso, e sim nas mãos de Deus, que quando começa uma boa obra na vida e no coração de alguém, Ele vai terminar essa boa obra até o dia de Cristo, conforme Filipenses 1,6 fala. Então, pensem comigo nesse texto de 13 versos, e vamos encontrar as marcas da graça em meio às desgraças. A primeira marca é que a graça considera. Verso 1, logo na parte A, disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade? Resta, porventura, alguém da casa de Saul. Por que ele se lembrou disso? Por que Deus se lembra de mim? Por que Deus se lembra de você? Somos pecadores, traímos a confiança dele, aprendemos coisas lindas na Bíblia e na segunda esquecemos, fazemos grandes promessas ao Senhor. Davi fez. Certamente Davi é um tipo de Cristo. Cristo jamais diria: como é que será que está aquele pastor que começou um trabalho lá no Jardim Marilene? Onde é que ele anda? Ele sabe dos meus dias, dos meus passos. Ele sabe o que eu vou dizer antes que eu pense, antes que eu pronuncie uma palavra. Davi é só um exemplo. E uma das marcas maravilhosas da graça é que a graça considera. A graça objetivamente leva Jesus a te amar, a me amar, a pensar em mim. E a própria palavra de Deus diz que Ele distingue para si o piedoso. Para quem eu olharei, diz o Senhor? O profeta conclui dizendo: eu olharei, olhando, passeando os meus olhos sobre a terra, eu olharei para aquele cujo coração é reto, cujo coração e propósito estão firmes em mim. Davi considera e pergunta para si mesmo e para os seus soldados: será que eu fiz algo errado? Será que eu dei mancada com meu melhor amigo? Será que tem alguém da família de Saul, da casa de Saul? Veja, se você fosse Davi e Saul fizesse com você o que Saul fez com Davi, você agiria como Davi agiu? Você com uma espada na mão, vendo Saul dentro de uma caverna, fazendo suas necessidades, aliviando o seu ventre, você guardaria a sua espada, cortaria só a capa dele? Davi teve compaixão de Saul a vida toda. A recíproca não é verdadeira. E aqui, o coração de Davi, que pulsava exatamente como o coração de Deus, pois o próprio Deus disse: esse é o homem segundo o meu coração. E lá está Davi, considerando: será que tem alguém da família de Saul? A graça tem essa marca, ela considera, ela fica ali pensando. E a segunda marca que eu vejo na graça de Deus é que a graça não esquece. Eu esqueço, você esquece, mas a graça de Deus não. Davi diz no verso 1:
Será que tem alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Pense um pouco, irmãos. Você é uma pessoa que transmite graça? Você considera o seu parceiro? Você considera o seu irmão? Você considera os irmãos da igreja? Você considera a sua família? Você considera o seu vizinho? Você considera o seu filho? Você considera o seu inimigo? Você considera o seu patrão? Davi está nos dando uma aula, mostrando que, como Jesus, temos que agir, para que a graça que alcançou a nós, nos ajude a sermos instrumentos da mesma graça, para que ela alcance alguém que, mesmo não gostando da gente, mesmo que a gente não tenha nenhum vínculo com tal pessoa, mesmo que o tempo tenha passado, que a mágoa ou um ressentimento sobrado, a gente possa olhar com os olhos de Deus, como Davi olhou para Mefibosete, por amor a Jonatas. A segunda marca da graça é que a graça não esquece. E Davi queria saber, tem alguém da família de Saul para que eu demonstre bondade? Bem, a Bíblia diz que Jesus ia por toda parte fazendo o bem. A Bíblia diz que eu e você somos cristãos. A Bíblia afirma que nós temos que imitar a Cristo. E aí? Como é que fica a nossa graça? Como é que fica a nossa justiça? Como é que fica a nossa compaixão? Como é que fica? Por isso, num dia em que a igreja completa 36 anos, é necessário a gente fazer uma revisão. Eu creio na graça, eu fui salvo pela graça, mas quanto desta graça eu revelo? Quanto desta graça eu manifesto nas minhas relações, no meu trato com as pessoas? Por isso, a primeira marca revela que a graça considera. A segunda marca revela que a graça não esquece. A terceira marca revela que a graça toma iniciativa. Verso 2 e a primeira parte do verso 3. A terceira marca da graça, no meio das desgraças, é que a graça toma iniciativa. Verso 2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Foram chamá-lo para que ele viesse ao rei. Perguntou-lhe o rei, você é Ziba? Ele respondeu, eu mesmo. E o rei disse para ele, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? A graça verdadeira, ela toma iniciativa. Como é que diz Paulo aos Romanos? Se o teu inimigo tiver fome. Ué, os irmãos esqueceram? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. E aí a gente manifesta que a graça não é um mero discurso teológico, porque para isso é fácil ler um livro, fazer um curso de seminário, mas revelar e manifestar a graça. Nós estamos vendo um rei, ele não tinha obrigação nenhuma. Quem iria lembrar? Quem iria mandar um WhatsApp para Davi, falando, ô Davi, ó, você lembra, está no seu story, está lá, você fez alguma coisa no Facebook, está gravado, está lá, você prometeu para Jonatas. 30 anos se passaram, cadê? E Davi está aqui, tocado por Deus, tomando uma iniciativa. E ele descobre que um tal de Ziba, não confia em Ziba, ele não vale nada. E ele vai mostrar que ele não vale nada. Mas aqui, ele pelo menos disse, olha, ainda tem alguém. A graça toma iniciativa. E Davi, exemplo da graça de Deus, ele tomou uma iniciativa. Ele não ficou só, né? Minha mãe dizia algo interessante. Minha mãe não era teóloga, minha mãe não era professora de escola dominical. Ela tinha uma missão, orar. E isso ela fazia. Fazia muito. Principalmente quando ela via o filho longe de Deus. Aí ela fazia muito mais, mesmo que eu não soubesse. Mas ela tinha umas tiradas interessantes, de vez em quando. E um dia, eu perguntei para ela, mãe, por que reclamando da vida, né?
reclamando de uma roupa, reclamando de um tênis muito grande, reclamando de não sei o quê. Aí ela me deu uma lição que eu nunca esqueci. Ela falou: filho, tinha um menino que reclamava que ele não tinha sapato. Até o dia que ele encontrou um menino que não tinha pé. Aí ele parou de reclamar que não tinha sapato. Então ali eu vi uma mãe simples, mas que me deu uma lição de que eu preciso ser grato por tudo que tenho, família, amigos, muitos irmãos. E Davi queria demonstrar que o amor dele por Jonatas era um amor de amigo sincero, era um amor nutrido pela graça de Deus. Tem alguém que eu possa ser bondoso pelo amor que eu tive a Jonatas, o meu melhor amigo? A ponto de Davi um dia dizer que o amor que ele tinha por Jonatas era mais importante para ele do que o amor de muitas mulheres. Falar isso hoje em dia é um absurdo perigosíssimo. Mas Davi está dizendo isso com total sinceridade. A graça também, além de considerar, além de não esquecer, além de tomar iniciativa, há uma outra marca da graça. A graça não olha a situação. Versículo 3 e 4. A graça, a quarta marca da graça, no meio das desgraças, é que a graça não olha a situação. Dá uma olhadinha no finzinho do verso 3 e em todo o verso 4. Ainda há um filho de Jonatas. Olha o comentário de Ziba. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E o rei Davi pergunta: onde ele está? E Ziba responde: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Sabe, Jonatas não estava mais presente. Mefibosete era um nada. Ele mesmo vai chamar a si de um cão morto. Um cão morto. Num lugar do nada, num lugar do esquecimento. E Ziba ainda coloca uma pimenta ainda na situação para desmerecer Mefibosete e, quem sabe, desestimular Davi de fazer qualquer ato de bondade para com aquele moço. Ele diz: tem sim, mas é aleijado. Quem lá no palácio, cercado de tudo que é bonito e bom, quem vai lembrar de um coitado aleijado que mora na terra de ninguém? Deus lembra, Davi lembrou. Você lembraria? A graça, de verdade, ela não olha a situação. Pensa um pouco. Se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados, onde nós estaríamos? Agora, o pastor não vai responder, mas eu quero que alguém me responda. Se Deus nos tratasse conforme os nossos pecados, onde nós estaríamos agora? Vocês estão com medo de falar, né? Nós estávamos totalmente perdidos, ardendo no caldeirão do inferno, porque lá é o lugar dos filhos da ira. Mas Ele, pela sua graça, nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Aqui não tem filhinho predileto de papai do céu, não. Aqui todos nós somos ex-desgraçados, miseráveis, que Ele tirou das trevas e nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E isso não é pela carne, não é pela herança, não é pela genética, não é pela filiação. E filhinho de pastor, filhinho de presbítero, filhinho de crente, não é crente não, a não ser que se converta, a não ser que nasça de novo também. A marca da graça é que a graça não olha a situação. Se Deus contemplasse os nossos pecados, Ele não nos amaria. Por isso a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Não coloque uma lista para o teu irmão: olha, eu vou te considerar, eu vou te respeitar, eu vou te perdoar se você fizer isso, isso, isso e aquilo outro. Pega essa lista que você quer impor para alguém e fale: Deus, coloque sobre mim. Você vai ser reprovado na primeira pergunta.
Por isso, a graça que Davi revela não olhou a situação do aleijado. Davi queria exercer bondade para com Mefibosete, por amor a Jonatas. A marca da graça é exatamente essa. A graça não olha a situação. Outra marca importante, versos 5 a 8, a graça liberta. Repare bem, dos versos 5 a 8, outra marca importantíssima da graça. A graça liberta. Verso 5 diz: o rei mandou trazer Mefibosete de Lodebar, da casa de Maquir. Quando Mefibosete chegou, filho de Jonatas, filho de Saul, até Davi, Mefibosete se inclinou, se prostrou com o rosto em terra e falou Davi para ele: Mefibosete, ele disse: aqui está o teu servo. Então Davi disse: não fique com medo, não temas, porque eu vou usar de bondade para com você, por amor a Jonatas teu pai, e eu vou restituir todas as terras de Saul teu pai, e você vai comer pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse Mefibosete a Davi: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Os irmãos já imaginaram a mudança radical de Mefibosete? Morando feito mendigo, um cão morto em Lodebar. No outro dia, no palácio do rei, sentado à mesa do rei, considerado pelo rei, e ainda tendo restituído toda a sua riqueza, a herança que tinha sobrado de Saul e de Jonatas, terras, empregados e tudo mais. Os irmãos pensam que isso é pouco. A Bíblia fala que Deus nos deu em Cristo uma herança maior do que qualquer riqueza. A Bíblia deixa claro que viemos para esse mundo sem nada e daqui sairemos sem nada, a não ser o maior tesouro, a graça maravilhosa que faz de nós herdeiros de todas as coisas, para que quando você morrer e entrar na glória, o próprio Jesus vai recepcionar você. E Ele vai dizer para você literalmente: vinde benditos de meu Pai, pode entrar para aquilo que eu preparei para você antes que houvesse o mundo. Por isso a graça realmente liberta a pessoa. Liberta do fardo, liberta da miséria, liberta da mendicância, liberta dos cárceres que oprimem a alma, liberta da depressão, liberta do medo, liberta daquele sentimento de pena de si. Sabe, as pessoas que vivem o tempo todo olhando para dentro de si, dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Sim, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ou a gente acredita nisso, ou a gente vai viver de favores externos. Seja o favor de um amigo, de um patrão, de alguém, mas lá dentro nós somos destruídos por nós mesmos. É por isso que a graça manifesta por Davi a Mefibosete foi uma graça libertadora. E é impressionante, meus irmãos, que Mefibosete não estava preocupado com isso. Vocês vão ver depois. Mas ele pergunta: Davi, quem eu sou? Quem eu sou para você olhar para mim desse jeito e me tratar desse jeito? Olhe para Deus, o teu Salvador, e pergunte para Ele: por que comigo? Ou você esqueceu de um belo hino do nosso inário? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Já imaginaram isso? Eu também não sei. Eu sei muito esse hino porque cantou no dia da minha profissão de fé. Isso eu sei. Mas eu não sei por que o amor de Deus a mim se revelou. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha alma até o dia final, independente do meu desempenho. Mas o que eu quero com essa mensagem, o que eu quero para a igreja do Jardim Marilene, é que vocês carreguem nas atitudes, no cotidiano, as marcas da graça, em meio a tanta desgraça que temos ao nosso redor, atingindo a vida de muita gente. A graça liberta. Duas últimas
ideias, a graça restaura. Dos versos 9 a 12, olha que maravilha. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e falou para ele: tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, eu dei a Mefibosete. Tudo é dele. Você vai trabalhar a terra dele. Teus filhos vão trabalhar para ele. Teus servos vão ser servos dele. Você vai recolher os frutos para que a casa de Mefibosete tenha pão para comer. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, vai comer à minha mesa. Você cuida da terra dele, cuida do patrimônio dele, mas quem vai cuidar de Mefibosete sou eu. Por isso é maravilhoso. E Ziba responde: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, seu servo vai fazer. Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E Mefibosete também tinha um filho pequeno, cujo nome era Mica. Que coisa maravilhosa, que restauração, meus irmãos. Você não se sente assim privilegiado? Você entra na igreja, não importa o tamanho dela, o que importa é a beleza dela. A beleza do povo que ali congrega, que ali louva a Deus e ouve a mensagem e imediatamente diz: eu não posso deixar de praticar isso, porque um crente que dá lustro em banco todo domingo não serve para nada. É necessário alguém que de verdade sai daqui e diz: eu quero transmitir graça para muita gente que está vivendo a mais absurda desgraça. E para isso você tem que considerar tal pessoa. Para isso você não pode esquecer o que essa pessoa carece e você tem para dar. Para isso você tem que tomar iniciativas e não esperar que a pessoa peça por favor. Para isso você tem que deixar de lado qual é a situação dela. A última coisa que eu quero afirmar, baseado nesse texto, é que a graça dignifica. A última marca da graça nesse texto é que a graça dignifica. O verso 13 diz: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Os irmãos já imaginaram aqueles filhos todos, o Absalãozão cabeludo, bonitão, chega lá o Adonias, o Aminon, o Tamar, e o coxinho ali do ladinho ali, ó, tudo mirrado. Mas quando Davi olhava para ele, Davi o dignificava. Davi dizia: esse é filho do meu melhor amigo, é como um filho para mim, e ele vai sentar-se à mesa. Certamente Absalão deve ter torcido o nariz. Não sei, não está na Bíblia não, só estou imaginando. Não é assim? Casa que tem muitos filhos, de repente um vai bem, o outro não consegue muito, o outro prospera, não rola um ciúminho? Opa! Não rola não? Ô, dá uma grana aí, meu. Você comprou uma moto aí, deixa aí, dá uma força para nós aí e tal. Mas aqui está um menino com 36 anos, experimentando o privilégio de sentar-se à mesa do rei. Você foi convidado pelo Rei dos Reis para ser filho dele. Isso é dignidade. Faz valer a pena. Honre isso. Como filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você só congrega no Jardim Marilene. Tua igreja não é essa. Provisoriamente, sim. Essa é a igreja militante, mas você faz parte da igreja triunfante. Eu quero encerrar essa mensagem contando uma história e resumindo o final da vida de Mefibosete. Durante muitos anos, Mefibosete viveu no palácio, até depois da morte de Absalão, anos seguintes. Só que, enquanto ele morava lá, o Ziba cuidava de tudo. Mas o Ziba era um malandro, um matreiro, um enganador. Quando Absalão quis dar um golpe no próprio pai, algumas pessoas foram atrás de Absalão, traindo Davi depois de anos e anos de dedicação dele como rei. Ziba aproveita, conta uma mentira para o rei. E ele diz: Davi, Mefibosete quer dar um golpe. Ele quer tomar para si o reino que era de Saul.
Davi já velho, talvez meio cansado, sem discernimento, ele embarca na conversa de Ziba e ele diz: portanto, tudo que era de Mefibosete agora é teu, Ziba. E o tempo passa, Davi fica com aquilo na cabeça, mas ele não sabia que Ziba estava preocupado com Davi. Ziba não podia andar rápido, ele pede um jumento. Ziba deixa ele para trás. Quando Ziba alcança Davi, ele se prostra, conta a verdade. E Davi fica indignado. E aí ele fala: Ziba, agora eu quero que você dê a metade. Já que eu dei tudo para você, devolve a metade para Mefibosete. Mefibosete diz: eu não quero nada. Ele que fique com tudo, porque o que eu queria eu já tenho. O respeito, a consideração, o privilégio de morar e viver na dependência do rei, em seu palácio, em sua mesa. Quem tem Jesus, tem tudo, não precisa de mais nada. E sabe, Jesus, como Davi, a cara dele é sempre boa. Você não vê um Jesus carrancudo, você não vê um Jesus olhando para você, feito um Caifás da vida, só porque você pecou, e ele fala assim: quem vai dar a primeira pedrada? Aí vem aquela galera toda, todo mundo justiceiro de Deus. Jesus não. Jesus tem uma cara boa, tem graça pulsando dentro dele. E para livrar aquela mulher da morte certa, o que ele fala? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nunca esqueci de uma história, e com ela eu encerro essa mensagem fazendo um apelo para que você seja um portador da graça, para que você seja uma pessoa que de verdade honre a Jesus em toda a sua vida, como membro desta igreja, como membro do corpo de Cristo. Talvez até você já tenha ouvido essa história, mas é uma história verdadeira. Ela aconteceu um pouco após a independência dos Estados Unidos. O segundo presidente americano se chamava Thomas Jefferson, e ele era um camarada muito inteligente, tanto é que ele organizou toda a Constituição americana, como era e como é até hoje, saiu da pena, da mão, da inteligência de Thomas Jefferson. Ele foi o segundo presidente após George Washington. E um dia em campanha, saindo, cruzando e chegando até o oeste, ele teve que passar com toda a sua caravana e seus militares por um rio caudaloso. E ele passa, primeiramente, os seus soldados. E tinha alguns aldeões, e principalmente um, talvez o líder da comunidade, ficou ali, à beira do rio, querendo estar do outro lado, mas não tendo como. E todos os militares a cavalo passavam, garbosos, imponentes, e nem olhavam para aquele pobre miserável que queria uma carona, uma garupa. Até que aquele miserável, aquele homem, sozinho ali, ele resolve pedir uma carona para o próximo, sem saber que era o presidente dos Estados Unidos. E ele pede uma garupa, e o presidente Thomas Jefferson pega ele e já coloca atrás, e um soldado já vai tentando, e ele bloqueia, porque os soldados iam defender, proteger o presidente. Quem sabe é um terrorista, o Osama Bin Laden, sei lá, né? Quem sabe. Mas aquele homem vai na garupa, e eles passam aquele rio violento e caudaloso até do outro lado. E o presidente tira o homem e pergunta: por que você pediu para mim, sendo que tinha tantas outras pessoas que passaram antes de mim? Por que só a mim? E não falou quem ele era. E aquele rapaz, aquele senhor disse: olha, todos os que passaram antes, eu olhava bem no rosto, e todos eles tinham cara de não. Mas quando eu vi o senhor, eu vi que o senhor tinha cara de sim. E é por isso que eu pedi para o senhor. Sabe, o coração alegre aformoseia o rosto, e a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Veja lá, se você olha no espelho e alguém olha para você e fala: ô crente cara de não, aí não tem mais jeito. É preciso ter a graça de Deus para que você tenha cara de sim, para as pessoas olharem para você e falar: como é que você é assim? Aí você vai dizer: é porque Cristo fez grandes coisas por mim,
por isso eu sou alegre. Deus abençoe essa comunidade para que vocês peguem no breu, tenham um avivamento aqui e vocês brilhem por Jesus. E por favor, irmãos, manifestem a graça tendo cara de sim. Chega de crente cara de não. Jesus não ama quem tem cara de não, mas quem tem cara de sim, puxa vida, atrai as pessoas, como Jesus fazia. Deus abençoe. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês hoje.